Bom dia, meus amigos. Que Jesus esteja conosco sempre. Estamos aqui para mais um Evangelho segundo o Espiritismo. Meus amigos, a mensagem de hoje do livro Otimismo Todo Dia, de Lorival Lopes, é a de número 233, que diz o seguinte: mesmo as pequenas coisas, como um olhar, um aperto de mão, um sorriso e uma palavra de esperança, são um bom começo de entendimento e alegria. A chave da felicidade é fazer os outros felizes. As ondas de bondade que de você saem tocam a pessoa, alvo e também a Deus, e voltam sob a forma de alegria e de paz. Siga o bom impulso e expresse pelo menos um pouco de alegria. É dando que se recebe, disse o Santo de Assis. A semente e o coração são pequenos, mas são a essência que conduz à vida. Meus amigos, o capítulo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é o 14. Honrar o pai e a mãe. E o item é a ingratidão dos filhos e os laços de família. Piedade filial. Jesus disse para aqueles que o escutavam: vocês conhecem os mandamentos: não cometer adultério, não matar, não roubar, não prestar falso testemunho, não fazer mal a ninguém, honrar o pai e a mãe. São Marcos capítulo 10, versículo 19, em São Lucas capítulo 18, versículo 20, e em São Mateus capítulo 19, versículo 18 e 19. Honre o pai e a mãe, a fim de viverem muito tempo na terra que Deus dará a vocês. O mandamento honrar o pai e a mãe é uma consequência da lei da caridade e do amor ao próximo, porque não se pode amar ao próximo sem amar o pai e a mãe. O termo honrar encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Deus quer que ao amor que se deve ter pelos pais se junte o respeito, a atenção, a obediência e a paciência. Assim é preciso ser mais caridoso e atencioso para com os pais do que para com o próximo, de um modo geral. Deve-se ter também o mesmo carinho e atenção para com aqueles que assumem o papel de pai e mãe. O mérito desses pais será proporcional à dedicação que se dispensarem a seus filhos, não biológicos. Deus sempre pune com rigor toda violação a esse mandamento. Honrar o pai e a mãe não é somente respeitá-los, é também ajudá-los em suas necessidades. É proporcionar-lhes a eles o respeito na velhice, cercando-os de cuidados, como eles fizeram conosco na infância. É principalmente para com os pais, sem recursos, que se demonstra a verdadeira piedade filial. Existem filhos que julgam estar cumprindo o mandamento honrar o pai e a mãe, dando-lhes apenas o necessário para que não morram de fome, enquanto eles não se privam de nada. Colocam seus pais nos piores cômodos da casa, só para não deixá-los na rua, reservando para si o que há de melhor e mais confortável. Menos mal, quando não o fazem de má vontade, obrigando os pais a fazer os trabalhos domésticos pelo resto de suas vidas. Caberá aos pais velhos e fracos servirem aos filhos jovens e fortes? Quando eles ainda estavam no berço, sua mãe cobrou-lhes o leite com que os alimentava? Contou quantas vezes deixou de dormir quando estavam doentes? Contou
quantos passos deu para lhes proporcionar os cuidados necessários? Não. O que os filhos devem a seus pais pobres não é só o estritamente necessário. Deve dar a eles as pequenas alegrias do supérfluo, as atenções, os cuidados carinhosos, pois estarão apenas retribuindo o amor que receberam e pagando uma dívida sagrada. Essa é a única piedade filial aceita por Deus. Infeliz daquele que esquece sua dívida para com aqueles que os sustentaram na infância. Aqueles que com a vida material lhe deram também a vida moral e que muitas vezes se submeteram a duras privações para lhes assegurar o bem-estar. Infeliz do ingrato, porque será punido com a ingratidão e o abandono. Será atingido em suas afeições mais caras, algumas vezes já na vida presente, mas certamente em outras existências, em que sofrerá o que lhe fez os outros sofrerem. É bem verdade que alguns pais descuidam-se de seus filhos e não são para eles o que deveriam ser. Cabe a Deus puni-los, não cabe aos filhos censurá-los, porque talvez eles mesmos fizessem por merecer pais assim. Se a lei da caridade manda pagar o mal com o bem, ser indulgente para com as imperfeições alheias, não maldizer seu próximo, esquecer e perdoar as faltas e amar até mesmo os inimigos, quanto maior não deverão ser as obrigações em relação aos pais. Os filhos devem, portanto, tomar como regra de conduta para com os pais todos os ensinamentos que Jesus recomenda para com o próximo. Também devem estar cientes de que toda conduta condenável em relação a estranhos é ainda mais condenável em relação aos pais. O erro que se comete em relação a estranhos pode ser considerado apenas uma falta leve, mas o mesmo erro cometido em relação aos pais pode ser considerado um crime, pois nesse caso existe falta de caridade e ingratidão. Que assim seja. Meus amigos, conforme Kardec nos ensina aqui no Evangelho, honrar o pai e a mãe é agir conforme as leis de Deus, e atender os pais é atender, na verdade, os nossos pais, principalmente os idosos, com carinho, com respeito. É um dever de todo filho. Quem não consegue amar teus pais, que lhe deram a vida, como vai amar ao próximo, que não lhe deu nada? Então, desde cedo, os pais devem preparar seus filhos para a vida, para mais tarde, quando esses pais retornarem para o plano espiritual, não ficarem assistindo de lá seus filhos aqui sofrendo, aqui na terra. Sei que existem muitos pais que abandonam seus filhos, mesmo para aqueles pais que fazem isso, eles também merecem serem honrados por terem dado a oportunidade de estar aqui, neste plano terrestre. Só por isso já merecem o respeito e a consideração. Então vem uma reflexão para cada um de nós. Será que estamos tendo piedade para com nossos pais? Vamos pedir a Jesus que possamos refletir bastante. Como estamos tratando os nossos pais? Será que estamos tendo paciência? Vamos pedir a Jesus que nos dê essa força, que nos ajude. Hoje estamos jovens, amanhã seremos velhos.
Vamos pedir a Deus que nos dê força. Amado Mestre, derrama sobre todos os pais a tua bênção, a tua misericórdia. Ajuda cada vez mais aquele filho que cuida muito bem de seu pai. E aqueles, Pai, que nem sequer olham para os pais e colocam nos asilos e deixam lá. Nem retornam para uma visita. Tem misericórdia desses filhos que não sabem o que fazem. Amado Mestre, abençoa a nossa família, que sejamos sempre unidos, que o amor prevaleça sempre. Meus amigos, a reflexão final de hoje é uma lenda romana dos tempos finais da República, que diz o seguinte: muitos foram as perseguições injustas a velhos servidores daquele regime, afinal o império estava por surgir. Os governantes de Roma chegaram a decretar que velhos servidores da República fossem banidos da cidade. Entre esses havia um velho doente. Ora ele adoecera simplesmente servindo a Roma, que tanto amava. Por isso mesmo decidiu, apesar da insistência do filho, que não sairia da cidade. O velho estava doente e pensou se deveria aguardar a morte, porque fazê-lo distante da terra, que tanto amava e que serviria com total dedicação. Preferia morrer em sua própria cama. Então chegou finalmente a noite do último dia em que lhe era permitido ficar na cidade. Se fosse apanhado dentro dos muros de Roma, após o prazo ele seria morto. O filho tornou a insistir para que o pai se salvasse. Sei que você nem consegue andar, meu pai, mas eu o carregarei. Deixe-me cuidar de você. Reunirei todas as minhas forças para levá-lo para fora da cidade. Tanto insistiu que o pai acabou por ceder. O rapaz carregou a preciosa carga às costas e seguiu pelas ruas de Roma. A multidão se apinhava para ver a incrível cena e, ante os esforços do filho, aplaudia, incentivando-o. Os poderosos simplesmente olhavam. De certa forma, se comoveram e decidiram não interferir. Aproximava-se a hora em que o velho seria morto se fosse encontrado dentro dos muros da cidade, e era ainda grande a distância que separava os dois do portão. As forças estavam quase no fim. O rapaz se curvava ante o peso do fardo. Mesmo assim avançava, devagar, lento, e a multidão aplaudia. Conseguiu sair da cidade nos últimos instantes do prazo. Porém, o velho cônsul ainda não estava salvo. Era preciso deixar as terras romanas. Encobertos pelas sombras da noite, Ápios carregou seu pai até a praia, onde embarcaram para outras terras a salvo. Para que nunca fosse esquecido este gesto de amor filial, ele foi inscrito nos anais da quase extinta República Romana. Desejamos a todos um bom dia e uma boa reflexão.